Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Manoli. Mais que tendência. Inovação. Futura Ar Condicionado. Tecnologia em climatização. Clube Casa Design Litoral Paulista. Olá, a Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Arte Decor do Litoral Paulista. Lembrando, as nossas estreias acontecem simultaneamente na TV e o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, dê lá o seu like, ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos matérias novas. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com pisos vinílicos, laminados, rodapés, persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, use a hashtag Somos Manoli. Futura Ar Condicionado. Tecnologia em climatização. O Clube Casa é um selo de qualidade. Qualidade de produtos, qualidade no atendimento e pós-vendas. Estamos permanentemente focados em municiar nossas lojas associadas com o que há de mais atual, focado no melhor atendimento de suas expectativas. Quando pensar em construir, reformar ou decorar, procure o selo de qualidade Clube Casa Design. São 30 lojas associadas no Litoral Paulista. Qualidade, atendimento e pós-vendas. Olá pessoal, e o Fica a Dica dessa semana está com uma presença incrível. Essa design maravilhosa, super blogueira, ativa nas redes sociais, Kelly Moraes. Bem-vinda, linda! Pronto, virei blogueira agora. Super blogueira, você já viu, gente? Olha o Instagram dela, Kelly Moraes, né? Só Kelly Moraes, não tem Kelly Moraes Interiores. Kelly Moraes Interiores, você vai ver, ainda tem, ela tem lifestyle ainda. Ó, você é chique! Verdade. Ah, deixa ela com vergonha. Conseguiu, fala sério. Pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto um pouco polêmico. Existe uma grande gama de profissionais que não gostam, repelem, e outros que amam. Então a gente vai falar sobre papéis de parede. E você, Kelly, qual que é a sua opinião a respeito de papel de parede, assim? Seja sincera. Ju, assim, pra mim papel de parede traz personalidade, traz praticidade
E eu acho que é uma excelente opção quando você quer modernizar e atualizar o ambiente. Então, por exemplo, se você tem numa sala e aí você fala, eu queria mudar, mas eu não queria muita sujeira, enfim, tem vários papéis de parede que você consegue trazer movimento, trazer volumetria, trazer uma personalidade isso sua que eu ia falar, trazer personalidade dentro do ambiente. Então, eu sou super a favor, assim, acho que vale super a pena investir em papel de parede. E assim, é uma obra rápida, prática. Sim. E em meio período você deixou o ambiente mais aconchegante, diferente. Você consegue modificar bastante o ambiente com papel? Muito, muito. Às vezes a pessoa quer colocar, eu gostaria de ter uma parede escura, por exemplo. Poxa, mas aí você vai pintar de escuro, amanhã você enjoa, para você tirar essa cor escura, são demandas e demandas de massa corrida e tinta. E às vezes com um papel de parede escuro, que tenha uma leveza de movimento, você muda o ambiente, traz elegância e traz personalidade. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que você faz essa definição de papéis? Porque cada cliente é único. Cada cliente é único. Você faz um briefing, como que você tem aquele insight, porque eu sempre fico mais imaginando, olha a palavra feia. Porque eu fico imaginando o processo criativo de vocês, assim, como que de repente você tá lá no computador, tá lá no programinha, no Sketch, não sei qual que você usa, vou colocar esse papel. Vem na sua cabeça, você faz uma pesquisa, como que você define para você dar um norte em que tipo de papel que você vai usar naquele ambiente e por quê? Tudo depende muito do estilo do cliente. Se ele é um cliente muito extravagante, se ele é um cliente mais reprimido, se ele é um cliente que ele busca conforto, se ele é um cliente que busca elegância. Então, dentre essas possibilidades, você vai atrás de um papel que remeta à personalidade dele. Eu acho que uma coisa que é muito importante falar, quando eu faço um projeto, eu quero buscar a personalidade do cliente. Óbvio que eu tenho um gosto, óbvio que eu tenho um estilo, eu gosto das coisas mais modernas, mas precisa ter a personalidade do cliente. Então, é isso que eu vou atrás quando eu vou buscar o papel. Uma coisa que eu acho que é importante também é quando você vai atrás de um papel, principalmente aqueles que remetem a algo natural, ou pedra, ou madeira, que eles realmente sejam realistas, né? Então, por exemplo, a gente fez um quarto de um rapaz e ele queria uma coisa mais pro gamer e tal. E aí a gente foi atrás de papel de parede que imitasse um tijolinho. Por quê? Primeiro que o custo é menor. Você já chegou a fazer essa conta mesmo? Já. Na unha? Na unha, já. Porque um tijolinho que você faça e que tenha a sensação de realista, você precisa colocar os tijolinhos peça por peça, normalmente são cimentícios. Então eles têm um custo mais alto, sim, normal. Porém, você também vai precisar de alguém que aplique, de um pedreiro, que faça o acabamento. Quando você vai atrás de um papel de parede que tenha a sensação de volumetria, né? Que você coloca na parede, você tem dúvida, porque isso que eu acho que é legal. Você tem um papel que você tem dúvida se realmente é o tijolinho ou se é um papel de parede. Sim. A mesma coisa com a madeira. Eu uso muito papel de parede com a madeira. Uso mesmo. Primeiro que eu acho que a madeira super aconchega o ambiente. Então, a gente mora numa cidade de praia, as pessoas são muito resistentes a colocar madeira no chão, então a gente tem muitos apartamentos com piso que tem porcelanato, polido, enfim. E aí, pra aquecer o ambiente, a gente precisa da madeira. Às vezes, pra gente fazer um painel amadeirado, que de repente vá até o teto, ou que a gente tenha uma parede inteira madeirada, o custo para que a gente faça isso de madeira real é muito mais alto do que um papel de parede. Sem contar a estrutura, porque pra isso precisa estar todo estruturado, precisa? Precisa. Então, por exemplo, eu também fiz um apartamento onde a gente tem todo o papel de parede no teto. Imagina para fazer isso de madeira. Então, você precisa ter, se for uma estrutura que suporte aquele peso, como que você vai prender e que você não visualize parafuso, emenda da madeira, porque nem sempre você consegue, mesmo que você consiga, para subir no elevador, para entrar num apartamento, tem todas essas dificuldades. E o papel de parede que imita a madeira, ele é tão realista que faz com que a gente tenha essa dúvida. Você olha e fala, é papel de parede ou é madeira? E aí traz um baita aconchego, né? Isso é verdade. Inclusive, você já usou ele em muitos lugares, né, gente? Já. A gente fez um projeto com ela, que ela colocou num quarto de casal, que vai ter fotos aí, vocês vão dar uma olhadinha, que o papel de parede, ninguém disse que é amadeirado. Não, ele faz parte da cabeceira, ele dá a volta pelo teto e vai pro painel da TV. Ficou muito bacana. Fica show. Então, assim, nada com uma criatividade, bom gosto, escolha de bons materiais e ter uma profissional
qualificada do lado. É verdade. Sem contar que assim, quando a gente faz uma escolha de papéis, também tem o nível qualidade e custo, a relação preço, não tem? Tem. Claro que a gente tem que entender o bolso do cliente e fazer com que caiba ali, né? Mas o que a gente precisa se preocupar na escolha de um papel? Primeiro que ele tenha uma gramatura. Gramatura é a espessura do papel mesmo, que ele seja um pouquinho mais grossinho. Por quê? Quanto mais fino, a durabilidade dele é menor com o tempo. O tempo eu digo assim, sei lá, 5 anos, ele começa a soltar, ele começa a desfazer a cola. Então, quando você tem um papel muito fininho, a durabilidade dele é menor. Então, isso é algo que vale a pena muito você considerar na escolha. Outra coisa é quem vai fazer essa aplicação. Então, não adianta, eu vou comprar o papel de parede na internet e depois eu vejo quem aplica. Gente, a aplicação faz com que o papel tenha uma maior durabilidade. Então, não adianta você pensar em economizar por um lado que você vai ter uma perda por outro, porque ele vai perder, ele vai descolar, ele vai... Tem tanta coisa que envolve, então tem a emenda, às vezes o desenho, você nem percebe que ele tem emenda. Por exemplo, um papel de parede que emite um cimento queimado, ele tem emenda. Mas às vezes você não percebe isso, né? Um papel de excelente qualidade, a emenda dele está quase invisível. Exatamente. Então, se você não tem um colocador especializado que entende essa emenda, que faz com que você não perceba, não vai ficar bacana. Você vai perceber as faixas na parede e aí não vale a pena utilizar papel de parede. Então fica a dica dessa semana da Kelly. A gente tem algumas diquinhas básicas, né, Kelly? Uma excelente escolha. Exato. Escolha bem. Papéis, se você usar com texturas naturais, use algum que tenha o quê? Volumetria. Que você tenha dúvida quando você olha. Se você olhou, ficou na dúvida, aquele papel é ideal para você. Em relação ao preço, o muito baratinho não é legal. E aí depois, filho, o céu é limite para você quando você pensa em papéis de parede. Exatamente. Fica a dica essa semana aí com a linda Kelly. Obrigada, gente. O Clube Casa Design é uma plataforma de relacionamento e um selo de qualidade, cujo objetivo é agregar conteúdo que amplie a performance de lojas e profissionais do universo Art Décor. Quando você compra numa loja ou contrata um profissional associado ao Clube Casa Design, tenha certeza de que fez a melhor escolha para suas expectativas. Clube Casa Design Litoral Paulista, 30 lojas e mais de 300 profissionais para a sua tranquilidade. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max, móveis e decoração. Unite Hair, seu novo conceito de beleza em Santos. Entre no clima, futura com Amanda Esteves. Olá. Amanda, a gente adora, né? Pedir, a gente traz os pedidos aqui, as dúvidas que o pessoal acaba compartilhando com a gente, né? Sim. E tem muitas dúvidas, né, com relação à instalação de ar-condicionado, aos contextos que a gente tem, aos equipamentos, né? Sim. E a dúvida que surgiu essa semana foi justamente sobre inverter e quente-frio, frio-quente, né? Esses equipamentos, né? É a mesma coisa? Tem diferença? Então, nossa, muito bacana a gente abordar esse tema aqui no programa, porque realmente é algo assim que
Nossa, 90% dos clientes têm dúvida. E assim, desses que têm dúvida, 90% desses acham que é a mesma coisa. Então, quando a gente vai falar assim, né, para o cliente, na hora de filtrar ali e entregar as opções legais de acordo com o que ele precisa, fala assim, e se a gente apresentar aqui uma opção inverter e tal? Aí ele, não, eu não preciso, aqui só frio já é o suficiente, a gente mora em praia. Aí a gente chega, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sistema inverter... eu já tinha feito pra mim era a mesma coisa. Porque é meio sugestivo pelo nome, né? Sim. Inverter, né? Inverter um ciclo. Talvez, assim, eu também vejo sentido nessa teoria. Mas a gente tá falando de coisas completamente diferentes. O sistema inverter, ele é uma tecnologia no compressor do equipamento, da condensadora, que é aquela parte externa. O compressor de uma máquina, ele é como se fosse o motor de um carro. É o que faz o funcionamento, né? O que realmente, a parte mecânica que faz o ar-condicionado trabalhar e fazer todo o ciclo de refrigeração. O compressor que contém essa tecnologia inverter, ele promove uma economia de energia em médio e longo prazo. Então, é um sistema que ele vai estar ali uns 30% a mais no investimento na hora de comprar o equipamento, mas em médio e longo prazo ele se paga e economiza muito mais do que o sistema convencional, que é aquele que não possui a tecnologia inverter. Então, mesmo sendo inverter, eu tenho os inverters que são só frio e os inverters quente e frio. Então estamos falando da questão da tecnologia aplicada no equipamento. Exato. Olha só. Mas o nome é sugestivo, né? Confunde. E não tem problema, a gente explica quando sempre for preciso. E aí, quanto a essa economia, né, ela consegue chegar até 70% de economia na conta de luz. Então, a gente tem aquela coisa, não, ar-condicionado gasta muito, puxa muito e tal. Isso a gente está falando de um ar-condicionado mais simples, aquele que começou a ser introduzido no mercado. Hoje em dia, as coisas já estão muito diferentes. Até um fabricante que a gente trabalha, a Daikin, não sei se o pessoal de casa conhece, mas vale a pena conhecer, assim, top o equipamento deles. Eles introduziram agora um novo gás refrigerante, que é o R32. Esse gás refrigerante, que é o que vai no compressor para promover né, todo esse ciclo de refrigeração e, de fato, refrigerar o ambiente, ele consegue ser ecológico para a camada de ozônio, então não é um gás poluente, e além disso, ele é um plus inverter. Ele economiza 30% a mais do que o equipamento inverter. Então, a economia realmente é muito maior. Então, assim, você vê que hoje o ar-condicionado ele se pôs aí por muito tempo como vilão ali do ecossistema, né? Da camada de ozônio. Consumo não sustentável, gás poluente, que é na camada de ozônio. Exato. Tudo isso acabava, né? A gente, né? Então, até construções mais sustentáveis que hoje, assim, tá super em alta e, né? Graças a Deus, né? Muito legal que isso aconteça. A preocupação aí dos arquitetos em trazer construções mais sustentáveis, em reuso de água e etc. O ar-condicionado sempre ficava ali naquela interrogação, tipo, coloco ou não coloco, né? Preciso, mas não é sustentável. Então, onde que fica, como fica essa equação? Hoje, então, com essas tecnologias, a gente consegue ver que eu consigo fazer um reuso da água através daquele sistema de reuso que a Futura tem, que a gente vai falar nos próximos capítulos. Eu já encomendei o meu, tá? Já encomendei o meu porque né, não sabia para onde ia o dreno e tal, né? E no meu prédio não tem a infraestrutura e a gente ficava aqui tentando resolver a história. Sim. Mas a Futura traz exatamente a solução. Não vou contar isso hoje, não. Fica lá. É por isso que eu tenho que acompanhar a gente. Ativa o sininho do YouTube, fica aí na Santa Cecília, que a gente vai falar nos próximos capítulos. Voltando, Cláudio. Então, assim, principalmente para essas construções, né? E
e para essa inovação até do mundo em relação à sustentabilidade, hoje a gente tem, então, uma sustentabilidade em relação ao reuso da água, a gente tem opções para isso, a gente tem gases sustentáveis, então que não vão agredir a camada de ozônio e o planeta em si, e também uma economia de energia. É como se, no sistema convencional, toda vez... Vamos voltar um pouquinho, calma aí, para vocês entenderem melhor. O ar-condicionado, ele existe um termômetro na parte interna. E aí, na evaporadora. Toda vez que a gente coloca 18 graus no controle, tanto no inverter quanto no convencional acontece a mesma coisa, tá? Chega nos 18 graus, ele para de funcionar lá fora, na condensadora. Quando ele sente que está aumentando a temperatura, ele parte o compressor novamente, para de fato acontecer essa queda de temperatura e chegar nos 18 graus, que foi o que você colocou no controle. Os dois partem do mesmo princípio, só que o convencional, ele fica fazendo esse pico de energia. Então você está na inércia, está completamente parado. Quando vai para 18 graus, ele parte o compressor e chega nos 18 graus. Chegou lá, ele desliga completamente, depois liga novamente e ele fica fazendo esse zigue-zague de picos de rotação. Cada vez que você faz um trancão, né? Exato. E puxa energia. A gente costuma dizer, quando o carro está parado, totalmente parado, precisa de 5 pessoas para tirar ele da inércia ali, né? Para ele realmente começar a andar. Mas depois que anda, uma pessoa com um braço consegue movimentar. Então é praticamente a mesma coisa. E aí ele, toda vez que sai dessa inércia, é muita energia que ele puxa, né? Ele precisa puxar muita energia para conseguir rotacionar isso. O sistema inverter, ele não para de rotacionar. Então, eu tiro ele a primeira vez da inércia, quando chegar nos 18 graus, ele vai diminuir a rotação. Ele vai trabalhar em stand-by, mas ele não vai parar. Quando precisar aumentar a temperatura novamente, ele só vai aumentar a rotação. Então ele vai ficar modulando a rotação dele para conseguir manter a temperatura nos ambientes. Por isso a economia de energia. Exato. Por isso, olha que legal isso, hein? Entender como o sistema funciona. E é claro que a gente já tem essa preocupação, né? Sim. Com o consumo de energia. Até hoje tem que pensar mesmo, né? Com certeza. Esse momento que a gente está vivendo é exatamente isso, né? Sim. Provavelmente chegando o verão aí, a gente entra numa situação onde o consumo menor de energia vai ser regra para se pensar, né? Mesmo assim, a gente precisa usar o equipamento e tal. Exato. Ficar sem ar-condicionado fica realmente muito complicado, Sim. né? As temperaturas estão altas, o mundo está estranho, né, com algumas coisas, então a gente precisa, certamente precisa até para conforto, para você trabalhar. Exato. A gente trabalhando em casa. É qualidade de vida também. Exatamente. Então, se antes eu não prestava muita atenção, né? Sim. Quando eu estou trabalhando mais tempo, esse fim de semana eu cheguei com meu filho e era um comentário, né? Ele e a namorada estão trabalhando em casa, né? Os dois juntos e tal, e aí acaba que realmente você tem uma necessidade diferente do que você tinha anteriormente. Né? Então, a climatização acaba sendo um item que você não se preocupava muito, e você acaba levando em consideração todas essas questões de consumo de energia, e agora você entende agora, que a Amanda nos conta que é possível. Tudo, que é possível, né, ter essa climatização e também com essa preocupação sustentável, mas também economia de energia. Exato. E aí a gente fica com a outra pauta, que é o quente-frio, né? Então a gente sabe que não tem nada a ver um com o outro, né? Que é possível ter equipamentos inverters tanto frio quanto quente-frio. E o sistema quente-frio, ele nada mais é do que essa integração em um único sistema. E ele nada mais é do que esse sistema integrado. Então eu consigo ter o ciclo comum, que é o ciclo frio. Então eu vou estar tirando o calor da parte interna e jogando, né, esse calor para a parte externa. Por isso que sai aquele vento muito quente na condensadora. E o ciclo inverso, que é o ciclo quente, no caso. Então eu consigo estar fazendo a inversão disso. Vai estar saindo um vento frio na condensadora e quente na evaporadora. Eu ficava aqui pensando como é que agora comecei
comecei a entender como é que a história funciona. A gente sempre aprendendo muito com a Amanda no nosso Entre no Clima Futura. Até o nosso próximo, hein? Até a próxima. Nunca prestamos tanta atenção às nossas casas. E todos já entendemos a importância de contratar um profissional de arquitetura e design de interiores para concretizar os nossos sonhos. Da próxima vez que pensar em construir, reformar ou decorar, procure um profissional associado ao Clube Casa Design. Eles têm à disposição mais de 250 lojas no estado de São Paulo, 30 só no litoral paulista, e muito estímulo para projetos únicos e muito especiais. Clube Casa Design Litoral Paulista. FEMAC. Seu sonho, nosso projeto. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo Arte Decor do Litoral Paulista. Comunicação dinâmica. Hey, it's amazing the subtle games that you are playing, and you don't even know I exist. Posicione-se no universo digital. Long Media. Nosso programa fica por aqui, mas você já sabe, todas as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 19 horas, você tem um encontro marcado com o Universo Arte Decor e o nosso Casa Estilo Design aqui pela Santa Cecília TV. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga-nos também no Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau! Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Manoli. Mais que tendência. Inovação. Futura Ar Condicionado. Tecnologia em climatização. Clube Casa Design Litoral Paulista.